Olá, meus queridos, é um prazer estar novamente com você. Diretamente de Goiânia, o programa Homem de Verdade. Aqui nós temos homem de verdade. Se não temos, estamos lutando a cada dia para prosseguir o melhor. E nós louvamos a Deus porque Deus tem nos dado princípios para que nós possamos realmente adentrar em situações que vai nos capacitar a ser verdadeiramente homens de verdade. E eu quero louvar a Deus por essa equipe que está aqui ao meu lado, empresário, pastor Adriano Lima, pastor, professor, Alain Brizotti está aqui hoje também nos ajudando nesse momento, pastor Roberto Nelly é empresário também, e pastor Carlos Vilela, empresário agropecuarista. Hoje nós temos um assunto muito polêmico, é um assunto atual, é um assunto que vai mexer com você, é um assunto que pode estar falando diretamente com você. Olha só, é possível permanecer casado nos dias atuais? Como evitar o divórcio? Por isso nós trouxemos aqui esta mesa, onde poderemos extrair aqui informações, realmente, e debatermos como lidar com essa situação. Permanecer casado, é possível? Pastor Adriano. Eu vou dizer uma coisa, pastor Salmo, é uma pergunta até interessante, né? É possível permanecer casado, principalmente no momento onde a instituição chamada família está cada dia mais se degradando, se dissolvendo dentro de uma sociedade, onde está se tornando cada vez mais egoísta e transformando muito mais vontades próprias do que uma vontade compartilhada e dividida, que nós chamamos hoje dentro da nossa família. Mas eu quero comparar um casamento com uma grande viagem. E toda viagem tem os seus intempéries. Tem viagem que se é longa ou se é curta, né? Tem todas, você se prepara para ela. Mas é uma viagem onde você diz que quer, olha, eu quero casar para sempre, viver casado para sempre. Essa viagem é muito longa. E viagem longa, eu acho que não tem nenhum de nós que preparamos uma bagagem para levar toda essa viagem. Não preparamos nenhuma experiência e nem os primeiros socorros para uma viagem que nós não sabemos até quando. Nós temos uma perspectiva. E eu falo uma coisa para você, pastor Salmo. Eu tenho essa filosofia. Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. E olha, tem gente que se você vai viajar só uma vez, mas aquela que você escolheu para dizer assim, não, essa é a minha companheira da viagem eterna. Então, nós estaremos assim, dizendo, vale a pena? Vale a pena? E eu posso dizer para você, vale. Eu tenho 26 anos de casados, 26 anos de matrimônio, eu tenho convicção, eu sou daqueles caras que o casamento deu certo. E é uma viagem que eu ainda tenho muito por fazer e por onde eu já passei, eu tenho só a dizer uma coisa, valeu a pena tudo. Hoje a gente vê assim, há uma dificuldade maior, por exemplo, hoje, de permanecer casado, do que há algum tempo atrás. Para a gente ver algumas coisas, eu tenho 32 anos de casado. Ou seja, foram tempos difíceis, tempos de lutas, tempos trabalhosos, tempos em pensar em retroceder, mas é possível. Quando a gente olha, por exemplo, na minha época que eu casei em 83. Em 1984, tem uma estatística que naquele ano de 84, 30 mil divórcios aconteceram no país, no Brasil. Já para 2004, o número aumentou para 130 mil divórcios. E já em 2014, que é 2 anos atrás, o número passou para 341 mil divórcios. Ou seja, de 2004 a 2014, 10 anos, o número de divórcios aumentou em 160, mais de 160%. Alguma coisa está errada aí nesse meio tempo que está acontecendo. E o que pode estar errado? Eu, na minha maneira de entender, eu acho que principalmente as pessoas estão caminhando por si próprias. Perderam o temor de Deus, perderam a vontade por qualquer coisa, elas estão pensando em trocar, nessa nova aquisição, poderíamos dizer assim, fazer uma aquisição nova, não estão tendo paciência, não estão tendo vontade de superar obstáculos, superar dificuldades e querem sempre coisas novas. É o nosso dia a dia, querendo coisas novas, entendeu? Eu acredito, pastor, que o problema está nessa primeira palavra aí, permanência. Nós somos a era da impermanência.
Hoje pouco dura muito. Nós vivemos numa era de velocidade. É o que um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman disse: nós vivemos numa era líquida. Tudo é muito fluido. Não há tempo. E como o casamento não vem com manual de instruções, nem tem uma cláusula garantindo a devolução, então o indivíduo simplesmente se joga. Ele não consegue lutar. Para ele não há na mente dele, na própria cultura dele, a ideia de que vale a pena permanecer. A lógica é: deu problema, eu troco. Só que aí que está o problema. 30 casamentos depois ele vai perceber que a troca não era o produto, era ele. É verdade. Esse é o problema. Pastor Roberto, que problemas são tão graves esses que nessa sociedade chamada casamento, hoje, estamos hoje quase com um número maior de divórcios do que casamento. Quais são os graves problemas que tem realmente afligido isso? No programa passado nós falamos sobre preço e valor. O fator é que as pessoas hoje não estão valorizando o casamento. O casamento é banal. As pessoas já entram no relacionamento já determinadas a se separarem. Eu vou estar com você até quando for conveniente, até quando as coisas forem boas para mim. Se der certo, bem. Se der certo, bem. Se não der, nós separamos e você leva a sua vida, eu levo a minha. Para começar, nós estamos numa sociedade onde os valores estão trocados de uma certa forma, onde que o casamento ele foi feito para que nós vivemos juntos, em unidade, em todos os propósitos. Hoje não. É o seu dinheiro, o meu dinheiro, a sua herança, a minha herança, certo? O seu patrimônio, o meu patrimônio. As coisas já entram divididas, debaixo do mesmo teto, se relacionando, mas sem nenhum elo de ligação, sem nenhuma aliança. Eles estão com contratos. Acham que é aliança, mas estão com contratos. A sociedade perdeu esses valores. E por que isso? Porque a sociedade tem se afastado de Deus. A referência maior que nós temos para as nossas vidas é Deus. Casamento é difícil. Eu posso dizer isso, eu posso afirmar isso. Quem é que já não pensou em se separar? Em minhas dificuldades, em meus problemas, quem me disser isso, eu posso afirmar que é uma mentira. Todo homem, na hora da dificuldade, ele já pensou em se separar. E toda mulher. É natural, porque nós somos humanos. Agora existe um compromisso. E essa aliança foi firmada em Deus, foi baseada na palavra de Deus. Casamento é renúncia. Se eu não renunciar, não tem como eu viver com o próximo. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para viver. E a sociedade que nós vivemos hoje não está disposta a isso. Pastor Roberto, sobre o que você disse, eu quero lançar uma pergunta aqui para vocês quatro. Quando um casalzinho chega na frente de um pastor, de um sacerdote ali, para receber as bênçãos do casamento, ele faz promessas, juras de amor lá, jura até que a morte nos separe. Como é que fica essa promessa? Acabou? O que vocês acham? Eu acho que fica nas meras promessas e deixa de ser o compromisso. Na realidade é essa, né, pastor Quando a Carlos? gente olha, e eu estava pensando aqui, quando a gente olha alguma coisa que colaborou negativamente para isso, quando a gente olha para a Constituição, por exemplo, de 1988, a Constituição ela mudou o pensamento um pouco quando ela colocou que o divórcio a partir daquele momento poderia ser algo mais fácil, porque ela poderia, quando a pessoa não tivesse, ela colocou a palavra afeto, quando a pessoa não tivesse mais afeto, ela poderia se separar. Ou seja, quando ela fez isso em 88, em 2010, aí ela foi promulgada como lei. E o que aconteceu então? Eu não preciso mais, eu vou no cartório com a pessoa que eu casei, posso ir lá no cartório e não preciso de tempos e tempos de advogado, mas eu mesmo, Pode anular, do mesma né, pastor hora, eu Graça? anulo um Pode casamento anular um somente casamento. indo lá. Então, O que você quer dizer, aconteceu? então, pastor, que a lei hoje flexibilizou? Sim. Tanto Hoje, que antigamente tinha o temor, tinha a vergonha, tinha aquela, sabe, aquela dificuldade que o casal tinha em se separar. Hoje, com essa mudança da lei, a coisa ficou mais fácil. E em 2010, quando a lei foi oficializada, promulgada, aí a partir de um ano depois, o número de divórcios aumentou mais de 30% daquilo que tinha sido em 2010, pela facilidade. Hoje as pessoas estão valorizando mais muito um contrato, esqueceram essa questão de aliança, dessa coisa que a aliança é muito mais profunda, a aliança é muito mais um símbolo. Hoje as pessoas usam uma aliança como um símbolo, e não é, ela é muito mais do que isso, ela tem que ser inquebrável, como a própria forma que ela é criada, né? Do metal mais puro, tirado todas as impurezas, trazendo isso aí para dentro de casa, um relacionamento saudável. Um contrato, eu vou lá no contrato, se você faz alguma coisa Se errada eu comigo, quebrei o contrato, eu posso quebro. quebrar, anular o contrato com você? E é Se no caso, eles colocaram esse termo, eu achei engraçado eles colocar o termo afeto, mas o que é afeto?
Inclusive, Qual que é a definição de afeto? dentro dessa ideia do senhor, eu trabalho a ideia nos seminários que eu faço no Brasil de casais. Casamento é um triângulo amoroso. Deus no topo, marido e esposa. Quanto mais se aproximam de Deus, mais se aproximam um do outro. Separados de Deus também se separam um do outro. Nós temos hoje um fenômeno nos casamentos. Nós temos cada vez mais cerimônias mais longas para casamentos mais curtos. É verdade. É mais importante a cerimônia do que o Dá casamento. muito mais ênfase na festa do que na essência da festa. Não né? se faz a festa que deveria ser feita depois. Mas que nós não podemos deixar também de colocar, porque muitas pessoas falam assim, mas lá no passado, Moisés, ele deu a carta de divórcio. Mas é que quando o Senhor Jesus veio aqui, e ele foi confrontado pelo povo, ele falou assim, olha, só foi dada a carta de divórcio pela dureza do coração. É isso que nós temos que entender. Essa dureza é a falta de Deus, é a ausência de Deus que gera essa dureza no coração. Porque não é fácil se relacionar, é um preço a ser pago. Nós temos que estar dispostos a abrir mão de algumas coisas para nos relacionar. E as pessoas de hoje, elas não estão dispostas a isso. Por isso, tanto divórcio na nossa sociedade. Bom, gente, nós estamos aqui falando sobre casamento, relacionamento, falamos sobre divórcio. Nós começamos destruindo, né? Porque para mim casamento é a construção. É verdade. Divórcio é destruição. Então nós começamos falando destruindo. Mas ok, nós vamos para um intervalo comercial. Eu quero que você veja uma vinheta da programação de nossa igreja, Catedral da Família. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais, ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. A Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Kátia e no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida. Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí,
Rio Verde, Santa Bárbara, Americano do Brasil. Na cidade de Senador Canedo, com 2 congregações, Centro e Jardim das Oliveiras. Brotas de Macaúba, Bahia. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. E no estado do Tocantins, estamos na capital Palmas. E Manaus, Amazonas. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra. E no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas. E no Malawi, com 15 igrejas. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa Homem de Verdade. É difícil, viu? Não é fácil, não. Homem de verdade tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Não é fácil mesmo, não. A posição do homem, a Bíblia fala em Efésios 5:25, marido, amai vossa esposa. Não manda a esposa amar o marido. Então o relacionamento do homem com a mulher já vem uma forma determinante de Deus, ensinamentos e que pode realmente mudar a vida e curar um casamento. Por isso eu quero dizer para você, se você mora em Goiânia ou alguma cidade onde tem uma igreja Catedral da Família, nós temos cursos que poderemos com certeza agregar e te abençoar. A Escola da Família existe aqui com o curso Pilares para um Casamento Estável. O que é isso? Nós queremos estabilizar. Isso que está muito volúvel, isso que está muito, sabe, qualquer vendaval vem e destrói todo o castelo que você construiu. Mas nós queremos dar a oportunidade a você a conhecer uma igreja que está preocupada em curar o seu lar, preocupada em curar o seu relacionamento familiar. Vem para cá, ligue para nós. Teremos um maior prazer em aconselhar você, colocar você num curso como este, para que realmente a sua vida seja uma vida abençoada. Por isso eu quero fazer a pergunta para a nossa mesa aqui. É possível ter um casamento de sucesso? O que é preciso fazer para isto? Eu vou pegar, pastor Salmo, a primeira frase na abertura do programa, você disse, maridos, né, amai as vossas mulheres. E é uma das coisas que hoje, a gente que ministra cursos para casais, a gente tem visto. O homem hoje, ele de fato, ele quer uma coisa, ele quer respeito. E hoje, os relacionamentos, depois que a mulher passou a ser uma contribuinte dentro de casa, dentro do trabalho, de tudo, a mulher hoje, ela transformou a casa, junto com o homem, em um campo de batalha. Viraram adversários em vez de ser companheiros. E essa frase, amar, é algo que o homem, para amar a mulher, primeiro ponto, ele tem que ser respeitado. E hoje está faltando isso dentro das casas. Hoje está faltando admiração, hoje está faltando respeito. O homem quer ser respeitado, está faltando cumplicidade, está faltando algo, a essência de fato de um relacionamento. Então nós ficamos pensando, se nós temos um mandamento instituído por Deus para amar nossas mulheres, uma coisa nós exigimos, que elas nos respeitem. E hoje vocês podem, nós que estamos à frente de casais, vocês podem notar isso. O quanto hoje os casamentos, as mulheres estão faltando respeito, comunicação dentro de casa. Mas nós temos que entender, Adriano, que muitas vezes nós cobramos e esquecemos de dar. É verdade. Porque muitos homens não amam. Isso. Fazem de conta que amam. E nós temos que entender que a posição primeira é nossa. Se você observar, mais um amor deixa só para mim. Eu amo a mim. Como é que eu quero exigir ou cobrar ou colocar dentro do contexto respeito se eu não amo, se eu não me dou, se eu não abro mão de alguns valores? E aí que é o fator. Aí realmente as mulheres se cansam, certo?
Eu estou aqui realmente para defender a classe das mulheres. Por que isso? Porque tem muitos homens que acham que ele, por ser machão, ele tem que ser bruto, ele tem que agir de uma forma ríspida para mandar em casa. E pelo contrário, é em amor que você consegue adquirir a confiança, o amor e o respeito. Vamos ver o que o professor fala aqui. Para ter um casamento de sucesso tem que ser um homem de verdade, né? É verdade. Começa por aí. Tem que ser macho. Já tem que começar por aí, né? Porque o que existe uma desconstrução do macho. Essa é a ideia. Nos últimos, e não é de agora. Você vê isso pelos nossos adolescentes. Desde a revolução sexual feminina, você vê que a mulher já se prepara para ser dona de si. Você pega as adolescentes da igreja, elas já estão crescidinhas, já estão querendo tirar carteira de motorista, estão fazendo um monte de coisa. Você pega o menino da igreja, ele está jogando no videogame. Então você começa a ver como a diferença do mundo já por si só. As próprias meninas... precoce. Exatamente, elas já estão com a mente para se autodominar, para crescer, para sair de casa. Serem independentes. Exatamente. Já o homem ainda fica numa dependência, ainda tem na verdade, assim, está havendo uma guerra contra a banalização do homem. Ele está perdendo essa coisa de ser homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O amor traz julgo? Não é que traz julgo. É que o amor por si só exige renúncia. Porque a mulher hoje, ela acha que quando ela se entrega, ela se doa, ela realmente se abre para o marido realmente ser o centro de tudo, o marido ser o verdadeiro líder do lar, ela acha que ela pode estar se subjulgando, sendo submissa demais, ao ponto dela se isolar como mulher. Viver ali para cuidar do marido. É porque a gente entendeu errado a palavra submissão. A gente imagina que submissão é uma coisa de alguém sobre o outro. Isso. E não é. É uma missão conjunta. Vocês não entenderam ainda isso. É o horizontal, não é sobre o outro. E é importante entender também, é muito sério isso, quando Paulo fala, escrevendo aos Efésios para amar as esposas, ele coloca uma condicional, que é como Cristo amou a igreja. Esse amor de Cristo pela igreja é profundamente sacrificial. Um amor que se dá, que se gasta, que faz. E lá em 1 Coríntios 13 tem uma coisa que é, para mim, terrível. Que Paulo diz assim, ó, que o amor não se ensoberbece, não se vangloria, não arde de ciúmes. Tudo aquilo que Paulo colocou são coisas terríveis. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor impede que o pior de mim venha à tona. Se eu não amar, eu me vanglorio, eu me ensoberbeço, eu viro um monstro. É por isso que às vezes a mulher levanta, olha pro lado e pensa, quem é esse monstro que eu casei? É o cara que não ama, é o amor que impede isso. Mas você sabe o que é que eu vejo na sociedade de hoje, Alan? É que os pais estão ensinando as filhas a serem independentes. No passado, ensinava que as filhas eram criadas para ser casadas, serem donas de casa. Hoje não. Você vai ser criada, você não vai depender de homem, você vai ter sua vida independente. Os pais já impregnaram esses valores. É por isso que nós estamos vivendo isso na sociedade hoje. Isso não tem retorno mais hoje. Isso é uma coisa do século, não há mais complicado É impossível mais você retornar dentro dessa revolução feminina, está construindo e desconstruindo praticamente as famílias com isso também. Eu ainda acredito no retorno, sabe por quê? Que cabe a nós aqui. Eu não acredito mais não. Mas a gente não pode desistir, pastor Carlos, eu penso assim. Porque se nós formos entrar dentro de contexto que o mundo já carimbou como passado, nós vamos estar sempre submetendo-nos a uma realidade que nós queremos reverter usando a palavra de Deus. Então hoje eu acredito nisso. Ainda há tempo ainda de nós colocarmos no coração dos nossos filhos, né? Para quem tem filhos adolescentes, moças, jovens, a também ter uma vida comum do lar. Porque senão nós vamos viver sempre competindo num campo de batalha, voltando para dentro de casa, e a nossa casa não se torna o nosso refúgio, não se tornará o nosso quartel-general e nem o lugar aonde seremos recarregados para o novo dia. Então, assim, eu sei que isso é polêmico. É polêmico isso, mas eu acho que nós não podemos desistir. A grande dificuldade que eu vejo, particularmente eu vejo, porque nós como igreja, nós não estamos fazendo o nosso papel. Isso. Tanto é que, voltando ao papel do divórcio, dentro das igrejas hoje, o número de divórcios está tanto quanto fora da igreja. Ou seja, o papel que nós deveríamos fazer de diferente, de sal, de luz, ensinar para o mundo que nós somos diferentes, que nós temos um amor diferente e referencial como Cristo, que tanto que a gente consegue amar nossas esposas, de tal maneira que os nossos casamentos se completem e cada vez se alongam mais, nós não estamos fazendo isso. Na realidade, é inserir dentro do casamento alguns papéis, né, que foram rasgados. Quero trazer mais uma informação aqui.
para o vosso conhecimento, que pode ser muito bom. A gente fala muito sobre o Brasil e acha que o Brasil talvez vem trazendo muitas maldições do passado, e essas maldições, realmente, hoje a sociedade, a família hoje sofre essas consequências. Mas hoje, só para o conhecimento técnico aqui, dos casamentos que tem nos Estados Unidos, na América do Norte, 50% hoje acabam em divórcio. Desses divórcios, 75% voltam a se casar. E desses 75%, 65% se divorciam novamente. Sabe o que é isso? É quando você abre a porta da ilegalidade. Quando você abre a porta, o inimigo entra. Nós temos um inimigo que se chama Satanás. Ele é escleroso, ele é terrível, e ele não vem senão para matar, roubar e destruir os sonhos, os projetos. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para terminar com vocês. A igreja de Deus aqui na terra, a casa de Deus aqui na terra, ela pode ser um elemento curador dos relacionamentos do casamento? Deve. Se ela não fosse, já tinha acabado o mundo. Tinha acabado o mundo. Ela está porque ela é sal, Muito sal bom. preserva, né? Muito bom. Só que tem um detalhe. Nós ainda não estamos nos posicionando da forma que deveríamos posicionar. Essa é a minha visão. Acho que a igreja tem que se posicionar mais. Foi o que o pastor Carlos falou aqui, que a igreja está aceitando o divórcio como sendo uma coisa natural. E nós devemos nos posicionar como pastores e falar o que a Bíblia nos ensina. Dizer que não é a solução para aquele problema. É que essa é uma crise básica da teologia. Nós temos um crescimento muito grande de igreja sem qualquer base bíblica. E sem qualquer base bíblica, cada um faz o que quer. Então, quando você tem uma base sólida, uma igreja que conhece, que busca a palavra, fica muito mais fácil direcionar o povo. Um povo correndo solto é só multidão. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa realmente demonstrar como a casa de Deus, onde pode trazer ensinamentos, onde pode trazer a luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, palavras, ensinamentos, que vai mudar a direção. E nós não podemos deixar brechas, como eu disse agora mesmo, aberturas que você faz legalmente ou ilegalmente. Quando você abre uma porta, você deixa qualquer coisa entrar. E nessa abertura você pode muitas das vezes, esse erro, nessa forma de vida, você deixar o inimigo entrar e roubar a tua felicidade. Meu querido, você que está nos assistindo agora, busque no Senhor. Eu não sei onde você está hoje nesse país, nesse mundo, mas eu quero dizer para você, Cristo tem resposta para você, Cristo tem resposta para o teu casamento, o teu relacionamento. Isso ainda não vai acabar. Não pense você, não tem mais solução para mim, vou acabar o meu casamento. Esta é uma falácia do inimigo. O inimigo não vem senão para matar, destruir e roubar. Mas tem uma vírgula lá e diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Creia que com Cristo tudo é possível ao que crê. Se você crê, Deus vai restaurar o seu casamento. Se você crê, a sua família vai voltar realmente a viver uma vida de paz. E a propósito, você que está nos assistindo agora, toma uma decisão. Um dia a Bíblia diz sobre um homem que fez muita coisa errada, mas um dia ele estava no fundo do poço, chamado filho pródigo. Ele pega e toma uma decisão, levantar-me-ei. Ele tomou uma decisão na sua vida, de independente de como está o teu casamento, você pode buscar resposta. Se não vai bem, você tem realmente, nós temos aqui na Igreja Catedral da Família, ferramentas, cursos, algo à luz da palavra de Deus que vai somente uma coisa, abençoar você. Eu quero convidar você, vem para cá, ainda tem resposta. A última palavra, quem vai falar no seu casamento é Deus. Saiba disso, é Deus. E Ele só tem bênção. Ele só tem unidade, paz, alegria e felicidade. Então venha nos conhecer aqui. Venha conhecer a Igreja Catedral da Família. Deus tem bênção para a tua vida. Olha, pouco tempo que houve aqui, falamos um pouco realmente do que você vive dentro do seu lar. Mas eu quero crer que você pode extrair algumas coisas aqui de ensinamento para você. Um forte abraço para você, pense nisso, até o próximo programa.